dia, boa tarde, boa noite, de acordo com o horário que você esteja vendo esse vídeo, no Brasil ou fora dele. Bom, pessoal, essa é a nossa primeira aula do curso de aromaterapia para iniciantes, ministrados por mim, através de aulas online, mas que eu estou disponibilizando aqui estes pequenos resumos para aqueles que estão nos acompanhando e quiserem ter esse material para revisar, mas também para aqueles que não estão assistindo ou mais tarde, posteriormente, possam ter uma ideia do que se trata. Bem, qual o objetivo desse curso? Quando pensei em organizar este curso, a minha ideia era justamente formar massa crítica, pessoas em números suficientes que possam compreender, saber do que se trata a aromaterapia, saber utilizar os seus óleos essenciais de forma domiciliar, doméstica mesmo, para cuidar de si e da sua família, mas com um mínimo de preparo, com um mínimo de bases que te possa dar segurança neste uso, para que você possa compreender a partir daí a importância de você procurar também um aromaterapeuta para a condução desses cuidados pessoais e familiares. Bom, e quem sou eu? Eu sou bióloga de formação, com mestrado e doutorado em microbiologia, professora da Universidade Federal de Sergipe e pesquisadora até o ano de 2014. Após a minha aposentadoria, decidi me dedicar mais a essa área das ciências da saúde, que me interessava muito já na condição tanto de usuária, como também de pesquisadora da universidade, porque uma das minhas linhas de pesquisa sempre foi o trabalho com produtos naturais, a investigação da real qualidade e eficácia dos produtos naturais. Então, busquei estudar, conhecer, adquirir novos saberes. Então, fiz pós-graduação em medicina chinesa, com a habilitação em acupuntura e farmacologia chinesa. Fiz depois uma pós na psicologia e a psicoterapia chinesas. E em seguida me mestrei em Reiki e finalmente em aromaterapia, quando conheci uma empresa e um sistema que realmente me deu conforto para enveredar por esses caminhos, uma vez que, como já falei, na condição de pesquisadora, esse já era um propósito de vida, tendo inclusive até patentes nessa área. Então, desenvolvemos com os nossos alunos o conhecimento acerca dos nossos produtos naturais aqui da região, a produção de óleos essenciais dentre outros extratos naturais, e chegamos até a produção de produtos realmente para ser utilizado pelos seres humanos. De modo que esse já é um caminho que me pertencia. Então, conhecer a doTERRA, adquirir minha primeira farmácia natural, farmácia doméstica, utilizar em mim e em minha família, até chegar no ponto de me sentir confortável para fazer esse trabalho que estou fazendo aqui agora, tem um caminho, houve um caminho percorrido, de modo que eu me sinto realmente muito confortável e segura de estar fazendo isso aqui, pelas razões já citadas e porque eu acredito mesmo no compartilhamento de todas as coisas boas que a vida e a natureza nos dá. Então, seguindo aqui o nosso roteirinho resumido, eu trago para vocês o que é a aromaterapia, um pouco da sua história, o seu conceito e os seus ramos. Então, a aromaterapia eu hoje chamaria de uma das linhas, dos ramos da terapêutica integrativa mais recente, mais moderna. Talvez eu esteja até equivocado usando essas expressões, porque são tantas possibilidades que essas últimas décadas têm nos trazido, que vamos deixar até para lá a classificação. Mas é o ramo da terapêutica
que utiliza os óleos essenciais como instrumentos de trabalho, caminhos de cura, principalmente quando a gente compreende a cura como um processo individual e autônomo da autocura, da cura do organismo, daquele indivíduo, daquele sistema, não desta ou daquela doença, infecção ou desarmonia, como a gente fala muito na medicina chinesa. Porque o indivíduo, ele é o autor da sua cura, ele precisa dos recursos, mas ele também precisa estar consciente desse seu poder, principalmente o poder de escolha de que caminhos ele vai utilizar. Então, cada indivíduo é um indivíduo. A aromaterapia, assim como a medicina chinesa, a medicina ayurvédica e outras medicinas ancestrais, elas tratam o indivíduo como ele é, como um indivíduo, e não como a maioria, como a média dos nossos dados científicos nos fornecem, sem em nada julgar ou criticar a ciência, muito pelo contrário, justo eu jamais diria uma coisa dessa. Mas como nenhuma terapêutica, nenhuma medicina é 100% completa, identificamos aí uma das dificuldades da nossa alopatia, da nossa medicina baseada em evidências, porque tratam-nos a todos como uma coisa só. E o nosso sistema é peculiar, é individual, como a própria expressão que nos identifica já nos traz. Somos indivíduos. A aromaterapia em si, empiricamente falando, é um conhecimento extremamente antigo, que remota a milênios antes de Cristo. Na nossa aula completa a gente entra em mais detalhes, mas aqui a gente vai realmente dar um resuminho para vocês. De modo que recentemente, muito recentemente, ela foi reconhecida como uma linha terapêutica, Lá nos idos de 1920, 1930, a expressão aromaterapia foi cunhada pela primeira vez, E mais recentemente, nas últimas décadas, tivemos uma profusão de artigos científicos nos ajudando a aceitar e respeitar essas informações, dantes apenas empíricas, de que esses óleos são capazes sim de nos tratar e até mesmo nos curar de alguns problemas, porque nos curando emocionalmente, ele também vai nos ajudar nesta cura física. Isto eu digo porque a aromaterapia, ela pode ser utilizada com vários objetivos, ou seja, os óleos essenciais, esses aromas maravilhosos que a natureza nos trouxe e nos fornece diariamente, eles não nos harmonizam apenas do ponto de vista físico, mas eles vão mais além. Eles nos harmonizam emocional e espiritualmente, o que facilita e complementa bastante o nosso tratamento, a nossa abordagem. Bem, mas o que são os óleos essenciais? Os óleos essenciais são moléculas, portanto, substâncias químicas produzidas pelas plantas, As plantas chamadas, classificadas como aromáticas, são substâncias voláteis, substâncias pequenas. Na verdade, eles não são uma substância, cada óleo essencial possui uma combinação vasta de pequenas substâncias, pequenas moléculas, que são produzidas pelo metabolismo secundário dessas plantas. Isso significa o quê? Que essas plantas não necessitam dessas moléculas para a sua sobrevivência, mas sim para melhorar as suas condições de sobrevivência e evolução da espécie. São moléculas muito pequenas, o que facilita bastante a utilização. São moléculas produzidas por um tipo, vias metabólicas que em muito se assemelham à produção dos nossos hormônios, por isso tendo sido considerada por muitos anos como hormônios vegetais, conceito que já não é mais aceito por evidências científicas de que não se trata de hormônios, mas que eles favorecem muito a vida das plantas, facilitam a resistência aos excessos da natureza, os extremos da natureza, as intempéries climáticas,
e outras situações de agressão que a planta possa receber, e a partir dessa síntese elas são capazes então de sobreviverem, e não apenas sobreviverem com melhores condições evolutivas, de competitividade, certo? Por serem tão simples, essas moléculas têm uma facilidade muito grande para penetrar em nosso sistema celular, incluindo o núcleo celular. Então, com rapidez e facilidade, essas moléculas estão no nosso sistema e começam já a nos tratar. Bom saber disso, né? Bom, como eles são extraídos, uma vez que eles estão lá nas plantas, eles precisam ser então extraídos, retirados de lá. Não existe um óleo essencial, né, teoricamente, que possa ser, por exemplo, patenteado. Quando eu falei em patentes, eu me referi a uma situação específica, explicada em outra situação. Afinal, a gente trabalhava numa universidade em parceria com outros colegas de outras capacidades, né, formações, o que nos possibilitou trabalhar com óleos e extratos, né, produzidos, né, retirados de plantas geneticamente modificadas. E nessas situações a gente tem um produto realmente genuíno e que só pode ser produzido, por enquanto, pelo grupo que a criou, né, que a produziu. Então, nessas situações específicas é possível patentear um produto natural. Sim, mas eles estão presentes, eles podem estar presentes na planta, nas folhas, nas flores, nos galhos, no caule e nas raízes. Apenas dando um toque a você de como o processo ocorre, para não ficar voando. E a ingestão, né, a via interna, que você pode ser pela essa ingestão oral, que eu falei, pode ser anal, né? Existe a possibilidade anal e vaginal no caso das mulheres, certo? Você pode também preparar uma porção diluída do óleo e fazer essa ingestão. Lembrando sempre, né, que seja qual for a forma de utilização, uma parte sempre vai ser absorvida rapidamente, vai ser conduzida do bulbo olfativo para o nosso sistema límbico, o que já começa nos primeiros minutos a te trazer um certo nível de bem-estar e de resolução daquele problema. Pelo menos as questões emocionais serão imediatamente acolhidas, e hormonais também, porque nós temos, né, no nosso sistema límbico receptores, né, receptores para os nossos, para moléculas, para as células produtoras de hormônios, né, e equilibradoras da nossa produção hormonal. Então, para nós, mulheres maduras, para todas com homens e mulheres com deficiências hormonais, vocês também podem utilizar óleos essenciais para te devolver uma produção adequada de hormônios sem que você precise ingerir um hormônio sintético, ok? Falei, para que utilizá-los então? Vou até ler a colinha aqui, que é para não perder tempo. Como coadjuvante no tratamento de variadas doenças físicas, emocionais e mentais, como cuidado para a nossa casa. Lembra que eu falei como nós contaminamos o nosso lar e a nossa vida com as nossas ações e as nossas escolhas de produtos? Limpeza doméstica, desinfecção de superfícies, lavagem e amaciamento de roupas, com protetor de armários e gavetas, ou até como corretor mesmo para fazer uma desinfecção ou uma dedetização, uma desinfestação, ácaros, traças, mofos em armários. Você resolve rapidamente com óleos essenciais. Como preventivo na desinfecção de mãos, principalmente neste momento, a desinfecção de ambientes numa casa. Recentemente meu marido teve alguns sintomas, né,
da Covid, e eu cuidei com tranquilidade de todos os nossos espaços para que eu mantivesse bem, mas também que todos os demais membros da família se sentissem seguros, usando o aromatizador em vários ambientes, com óleos que pudessem ser, né, sanitizantes, que pudessem desinfectar este ar e nos deixar seguro. Preparei desinfecção, borrifadores para desinfecção de mãos. Aqui em casa pouco utilizamos o álcool a 70%. Desde o início dessa pandemia, nossas mãos não estão sofrendo, porque a gente utiliza uma quantidade muito pequena de álcool apenas para dissolver os óleos que nos interessam, os óleos que são antivirais potentes, e agitamos os óleos que são protetores do nosso sistema imunológico, fortalecedores do nosso sistema imunológico, né? Desinfectantes do nosso, desinfectadores do nosso sistema respiratório, e nós fazemos todo esse trabalho com os óleos essenciais aqui na minha casa. Nós limpamos o chão com óleos essenciais. Algumas pessoas fazem quando eu falo isso. Até colegas falam, não podemos gastar essa dádiva da natureza, vale ouro, não podemos pôr no chão. Eu ponho, porque eu acho que ouro vale a minha saúde. Ouro vale a saúde da minha família, da minha casa. E quando a gente põe na ponta do lápis, não gastou tanto mais assim. Eu uso nas roupas, eu uso no meu vaso sanitário. Eu pingo na caixa d'água, sabe aquela acoplada? Eu ponho os olhinhos. Então eu não uso mais aqueles cheirinhos horrorosos no meu banheiro, certo? Eu não limpo minha casa com nenhum produto tóxico que desarmoniza a natureza e desarmoniza a minha pessoa, o meu indivíduo, o meu sistema. Isso já foi abolido da minha vida. Eu não tenho um perfume, eu não tenho um cosmético, eu trato todo o meu corpo com a natureza. Então, como substituto, como preventivo na divisão de mãos, desinfecção de ambientes, escovação de dentes, bochechos, gargarejos, como colutório. Como substituto dos cosméticos convencionais, perfumes, desodorantes, sabonetes, colutórios, loção de barba, etc. Dosagens e diluições adequadas de acordo com a idade e de acordo com a situação clínica do paciente, com o histórico, com a saúde, o que incomoda, situações fisiológicas específicas como menopausa, como gestação. É possível utilizar? Sim. Nós podemos utilizar de 0,5% até 25%, até puro, desde que, de acordo com o conhecimento do seu terapeuta e o seu, acerca do que você precisa, do que você pode, do que você deve ou não fazer. Para aqueles que acompanham o curso, nós realmente informamos cada diluição adequada para cada idade, para cada situação, porque é preciso saber e saber mais. Agora, eu vou dar este brinde para você. Bebês, a gente pode trabalhar oficialmente a partir dos 6 meses, é o que está na literatura, mas na prática podemos usar a partir do 3º mês, desde que você saiba o que está fazendo. Você seja uma terapeuta ou consultou uma terapeuta para te passar essa informação, ok? Crianças, a partir dos... Então, nesse caso, a gente usa de 0,5% a 1% de diluição. Não qualquer óleo. Não em qualquer lugar, não de qualquer jeito. Estou falando de possibilidades, desde que adequadamente acompanhada. Crianças, a partir dos 5 anos, a gente pode ir até 3%. Jovens e adultos, como eu falei antes, a depender do objetivo, a depender da necessidade e o tempo de uso. Se eu vou precisar, se é uma situação aguda e eu posso utilizar 25% por apenas uma semana, eu vou utilizar. Se a pessoa é forte, se o lugar aguenta, se o óleo não é tão agressivo, tão abrasivo, não é tão ácido, todas as opções que têm que ser estudadas antes de se utilizar. Então, de acordo com a condição fisiológica, eu coloquei a gestação. Idosos também, a gente só usa até 2%. Pronto.
As grávidas não devem usar até o terceiro mês. Isso é bom saber. Independente de qualquer situação, não usa até o terceiro mês. Sempre evita a região do abdômen. Mas, tirando a região do abdômen, e a partir do terceiro mês, acompanhado com o seu aromaterapeuta, vai depender também do objetivo, do lugar e de como você vai usar e de quantos dias. Pronto, essa foi a nossa primeira aula, certo? A aula introdutória do nosso curso, para que vocês assistam, aqueles que já assistiram a aula, relembrem. Aqueles que perderam, mas são do nosso grupo, não puderam ver naquela hora, veja minimamente, tenha um mínimo acerca dessa aula, porque eles vão receber o PDF depois completinho, não é? E aqueles que não nos assistiram, não estão no nosso grupo, não têm ainda intenção ou condição de participar, vai sentir o gostinho de quero mais, não é? E então, quem sabe nos procura, quem sabe nós estaremos em contato brevemente. Lembrando a todos que esse curso é totalmente gratuito. O nosso interesse, pelo menos nesse momento, não é ganhar dinheiro, é divulgar, difundir e compartilhar o que são os olhos, o que é aromaterapia, o que eles podem fazer por você e o que você pode fazer por você mesmo, pela sua família e pelo nosso querido planeta Terra, a nossa mãe Gaia. Então, finalizo esta aula com essa frase, né? Com este lembrete de que nós somos responsáveis por todas as atitudes que tomamos. Portanto, sejamos mais cuidadosos conosco e com o nosso planeta. Não há mais espaço para eu não sabia. Não há mais espaço para fazer o que temos opção, sim. Também não há mais espaço para eu não posso fazer 100%, de que adianta eu apenas utilizar os óleos na minha casa se a minha família toda, ou se o meu marido continua fazendo errado, eu escovo meus dentes de forma verde, de forma limpa, mas os meus filhos não aceitam. Faça a sua parte. O máximo que você pode fazer, você está fazendo, maravilha, nota 10 para você. Se o máximo que eu posso fazer representa apenas 10%, e esses 10% eu estou fazendo, nota 10 para mim. Se eu posso fazer 50% e só faço 30%, nota 7 para mim. Então, aquele que fez 10%, mas era tudo o que ele podia fazer, está na minha frente. Portanto, não arranje desculpas. Comece hoje mesmo a cuidar melhor de você, a prestar atenção no que você come, no que você veste, no que você usa para limpar o seu corpo e limpar a sua casa, no que você ingere para cuidar do seu corpo. Não estamos proibidos de usar medicamentos farmacológicos, alopáticos. Não tem nenhum maluco aqui dizendo isso. Não tem nada errado nisso, mas nós devemos utilizá-los com a parcimônia adequada, com a parcimônia devida, nos momentos e na quantidade absolutamente necessários. Não mais, nem menos. Muito obrigada pela presença de todos, por todos que ainda irão nos ver, nos assistir.